Eu não tive a oportunidade de combinar com a cantora para escolher um hino que casasse com o meu sermão. Afinal de contas, eu descobri que ia pregar hoje aqui ontem. Eu vim para uma emergência e para ajudar alguém que não podia vir. E não combinei o hino, mas vocês vão ver, se prestaram atenção no hino, que Deus escolheu o hino, porque é sobre exatamente o que eu vou pregar. Eu estava ouvindo o hino e falando assim, como pode? Como pode ser? Mas o nosso Deus sabe todas as coisas, né? Ele sabia que o pastor Carrafa não ia poder vir e que eu vinha. Ele sabia o que eu ia pregar e escolheu o hino apropriado. Que interessante. Eu quero convidá-los a abrir a palavra no livro de Deuteronômio, no capítulo 10, no verso 12 e no verso 13. Então, Deuteronômio 10, 12 e 13. Está escrito: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Moisés está fazendo uma exortação à obediência, mas ele chama a atenção do povo para dizer assim, o que Deus requer de ti? O que Deus espera de você? Eu acho que isso é algo muito relevante. O que Deus espera de nós? Daí a Bíblia fala algumas coisas que Deus espera de nós. Eu quero ressaltar a principal, mas Deus pede aqui algumas. Primeiro que temas ao Senhor, e temer aqui não tem a ver com medo, tem a ver com reverência, respeito, admiração, que leva à adoração. Segundo, andes nos seus caminhos, porque os caminhos dele são os melhores caminhos. E diz, e o ames, e o sirvas de todo o coração. Deus está pedindo aqui que nós o amemos. Eu já vi críticos afirmarem assim, como é que Deus pode exigir amor? Amor não se exige, amor se conquista. E sabe de uma coisa? Eu acho que os críticos, de certa forma, têm razão. Amor não se exige, se conquista. E eu quero lhes dar 4 motivos pelos quais Deus tem direito de ter o nosso amor. Por que você deve amar a Deus? Que 4 motivos deveria levar você a pensar assim, uau, eu tenho que amar um ser como esse, como deixar de amar assim? Um ser tão extraordinário? Que leva a gente a amar uma pessoa? Não estou falando em relação a Deus, tá? Estou falando em relação a humana. Relação de ser humano para ser humano, o que nos leva a amar alguém? Não é uma pergunta retórica, não, vou perguntar a alguns. Você está aqui na frente, dançou. O que leva um ser humano a amar uma outra pessoa, verdadeiramente se sentir atraído por alguém? Normalmente, reciprocidade. Reciprocidade. Tem coisas que te atraem, né, e que você também tem. É uma boa coisa. Vamos ver. Você, irmã, eu não sei seu nome, mas fale aí. O fato de alguém fazer algo para te agradar, para o seu bem, para te fazer feliz.
Eu ia falar isso. Geralmente a gente ama quem nos ama e quem faz alguma coisa positiva que nos abençoe, que nos agrade. Eu acho que mais um coroa agora. Deixa eu achar um coroa. Não adianta querer fugir, não, é você mesmo. O que nos leva a amar um ser humano? Muitas coisas, né, podem nos levar a amar um ser humano. O olhar, o jeito de nos tratar, as coisas boas que nos faz, a vontade que a gente sente de estar perto daquela pessoa, conviver com ela. São muitas coisas, né? A gente só quer estar perto de alguém e conviver com ela se ela nos faz coisas que são benéficas para nós. Em outras palavras, é isso. Conhecer alguém é necessário, né? Conhecer tem dois aspectos. Ou você pode amar muito ou odiar muito. Mas tem que conhecer, e quando conhecemos alguém que é especial, aí a gente ama de verdade. Eu acho que conhecer a Deus é top. Por quê? Porque Ele é alguém especial. Eu quero lhes dar, então, os 4 motivos. De maneira muito especial, eu quero começar pelo primeiro. Salmo 95, verso 6. Salmo 95, verso 6 diz assim: Vinde e adoremos, e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelha das suas mãos. O convite é vir adorar, porque Ele fez o quê? Nos criou. Sabe, no início, Deus estava lá. A Bíblia fala, o primeiro texto da Bíblia é assim: no princípio Deus. Eu sei que está traduzido no princípio criou Deus, mas deveria ser no princípio Deus criou. Deus estava lá no princípio. Que princípio é esse? Um princípio indeterminado. Lá para trás, muito para trás. E mesmo antes de Deus ter criado, Ele já existia. Nunca vou compreender isso sobre Deus. Deus é autoexistente. Você pode compreender alguém que seja autoexistente? Eu não. Sabe o que é um ser autoexistente? É alguém que sempre existiu para o passado. Eu posso compreender alguém que sempre existirá para o futuro, mas não consigo compreender alguém que sempre existiu para o passado. Porque na minha mente, tudo tem que ter um início. E aí eu penso, bom, em algum momento Deus passou a existir? Não, Deus já existia. Então, quando não havia nada, Deus já existia. Não havia o espaço para Ele criar o cosmos. Deus então criou o espaço. Depois Deus criou o cosmos para colocar nesse espaço vazio. Mas Deus já estava lá. Sabe o que isso me diz? Que Deus não precisa de matéria. Que Deus não precisava do cosmos, porque Ele existiu antes do cosmos. Por toda a eternidade antes do cosmos existir. E Deus não precisa de seres humanos, porque Ele sempre existiu para o passado, quando não havia criado ainda ninguém. Não posso compreender isso sobre Deus, está acima da minha compreensão. Nós chamamos isso de transcendência. Ele é um ser que não pode ser compreendido. E ainda mais por nossa limitação por causa do pecado. Mas aí Ele decidiu criar. Primeiro Ele decidiu criar o cosmos. Sabe, os estudiosos têm dito que o Big Bang deve ter ocorrido de 13 bilhões a 800 milhões de anos a 15 bilhões de anos atrás. O que seria então o Big Bang? Por que eles chegaram a essa conclusão? Porque eles, através dos estudos, descobriram que o universo está em expansão.
Ou seja, o universo ainda está se expandindo, crescendo. E eles chegaram à seguinte conclusão: se fizesse um processo contrário, o universo então iria se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo, e um dia estaria tão denso, tão junto. E foi nesse momento em que, num passado longínquo, esteve tão junto, que houve a explosão, jogando matéria para o espaço aberto para fora, e assim criando a imensidão do cosmos. E o cosmos é muito grande. Deixa eu lhe falar um pouquinho do tamanho do cosmos. Nós estamos aqui numa galáxia relativamente pequena, insignificante em comparação a outras grandes galáxias, e nós estamos num sistema solar também de uma estrela bem simplória da nossa galáxia. O Sol não passa de uma estrela de quinta grandeza. Ela é pequena, mas mais grande o suficiente para colocar 1.500.000 planetas terras dentro do Sol, se o Sol fosse oco. Então pode imaginar o tamanho do Sol, mas ele ainda é pequeno. Mas esse Sol, ele exerce uma influência ao redor dele que nós chamamos de heliosfera. E a heliosfera é bem grande, para nossa compreensão pequena. Para sairmos da heliosfera, ou seja, um círculo em volta do Sol onde ele exerce influência, isso é a heliosfera. Ele exerce influência de atração. Nós teríamos que entrar num avião de passageiro e gastaríamos 800 anos para sair da heliosfera. Você não sai com vida nem da heliosfera. Agora, se você quisesse chegar na segunda estrela mais próxima da Terra, que na verdade é Alfa Centauri, são 3 estrelas que estão próximas pela atração que exercem uma sobre as outras. Essas 3 estrelas estão bem distantes de nós, muito distantes. Aí não dá mais para ir num avião de passageiro. Teríamos que ter uma nave que pudesse voar na velocidade da luz. Quase 300.000 quilômetros por segundo, não por hora, por segundo. Aí nós gastaríamos para chegar a Alfa Centauri 4 anos, 3 meses e alguns dias, viajando na velocidade da luz. Ou seja, a gente não consegue chegar nem na segunda estrela mais próxima de nós. Gastaríamos mais de 4 anos-luz sem parar, viajando a velocidade de quase 300.000 quilômetros por segundo. Sim, mas isso é só a segunda estrela da nossa galáxia. Mas a nossa galáxia tem de 100 a 200 bilhões de estrelas. Estou querendo dizer que a nossa galáxia é tão grande, tão grande, tão grande, que se fosse só ela, nós já ficaríamos maravilhados em pensar na grandiosidade de nossa galáxia. Mas imagina, é uma pequena galáxia. O cosmos é muito maior. Sabe quantas galáxias nós devemos ter no cosmos? De 200 bilhões a 2 trilhões de galáxias. Não sou eu que estou falando, eu sou teólogo, eu não sou astrônomo. Mas os astrônomos dizem que o universo é tão grande e ainda está em expansão, mas ele é tão grande, que provavelmente, se fôssemos de uma ponta a outra do universo, teríamos que andar à velocidade da luz ou viajar na velocidade da luz e gastaríamos aproximadamente 93 bilhões de anos para ir de uma ponta a outra. Você teria que viver 93 bilhões de anos para ir de uma ponta a outra do cosmos. E isso numa viagem que não houvesse parada. Será que o universo é grande? O cosmos é tão grande, tão extraordinário,
que levam as pessoas, os estudiosos, a ficarem encantados diante da grandiosidade. Daí eu pergunto, será que alguém que construiu ou que criou do absoluto nada, tudo isso, será que ele é poderoso? Claro que ele é poderoso. Mas a pergunta mais importante não é se ele é poderoso. A pergunta é, por que ele quis criar? Por que ele criou? Satisfazer uma necessidade megalomaníaca? Claro que não. Ele não precisava de nada nem de ninguém. Deus é autossuficiente. Agora, sabe por que Deus fez isso? Porque Ele amou. Ele queria que outros, que Ele iria criar, desfrutassem do privilégio da vida que Ele sempre teve. Ele quis que você vivesse, é um privilégio. Ele falou assim, olha, eu sou autoexistente, eles não são, mas eu vou criá-los para que eles possam viver e desfrutar do privilégio de existir. E é por isso que Deus te trouxe existência. Ele queria te dar o privilégio que Ele tem de existir. Ele é o seu Criador. Você já parou para pensar que Ele quis que você existisse? E que é um privilégio existir? Mesmo vivendo num mundo de pecado como vivemos, a gente ainda quer continuar vivendo. E as pessoas fazem tudo para continuar vivendo. E a gente vai ficando velhinho, vai percebendo que o fim não está muito longe, mas assim mesmo a gente quer continuar vivendo. É um privilégio viver, Deus te deu esse privilégio. Mas você pode pensar assim, pastor, tudo bem, para Adão e Eva sim, porque Deus os fez com as próprias mãos, mas e nós, que já nascemos de nossos pais, Deus ainda escolheu que você existisse. E escolheu que você fosse exatamente quem é. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você foi nascer, sua mãe fez uma contribuição para a sua existência. Contribuiu com um óvulo. Sua mãe era mais humildezinha, só contribuiu com um óvulo. Mas o seu pai era mais afortunado, contribuiu com milhões de espermatozoides. E deixa eu te falar uma coisa. Os espermatozoides que vão gerar meninos são mais rápidos. A gente é sempre mais rápido, né? Nós homens somos uma agilidade tremenda. E os espermatozoides que vão gerar meninas, elas são mais devagarzinho, mais tranquilo, mais educado, sabe? Mais gentil. Aí, os espermatozoides dizem assim, opa, vamos lá, e vão subindo em direção às trompas lá, vocês conhecem a história. E vão subindo, e os que vão gerar meninos chegam na frente. Mas a pergunta é, por que não são todos meninos? Se eles chegam na frente? A resposta é simples e óbvia. É porque nem sempre quem chega na frente consegue fecundar o óvulo. Às vezes vem uma daminha lá, que no caso foi do seu caso, mulheres, né? Com licença. E aí chegou lá, estavam os meninos, né, tentando, não, eu vou fecundar, vai ser um menino. E aí vem a menininha e fala assim, com licença, fecunda. Chegou atrasado e fecundou. Olha só que interessante. Claro, a ciência tem uma explicação para isso, mas eu não sou cientista, eu sou teólogo, eu sou pastor. Então eu quero lhes dizer que na minha visão, Deus escolheu aquele espermatozoide para que você fosse exatamente quem é. Porque se fosse aquele óvulo fosse fecundado por outro espermatozoide, você poderia ter do mesmo sexo, ter o mesmo nome, seria filho do mesmo pai e da mesma mãe, ou filha do mesmo pai e da mesma mãe, mas seria outra pessoa. Para você ser quem é, precisou ser exatamente aquele espermatozoide que fecundaria aquele óvulo, o óvulo daquele mês.
Deus desejou que você existisse. Assim como Ele fez Adão e Eva com suas próprias mãos, Ele escolheu aquele espermatozoide que iria gerar você através da fecundação do óvulo mensal que sua mãe depositou lá. Deus quis que você existisse, nunca se esqueça disso. Será que Ele merece nosso amor? Claro, Ele nos criou. Você só existe porque Ele quis. Louve a Deus por isso. Ele é o seu Criador. Você só existe porque Ele te trouxe existência. Você não nasceu por acaso. Você nasceu na mente e no coração de Deus. Segundo motivo pelo qual devemos amar a Deus, e é justo que Ele espere que nós o amemos. Porque Ele nos redimiu. Ele nos resgatou. Quando o ser humano pecou, algo terrível aconteceu. Deus já havia falado de antemão assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. O que Deus estava fazendo é colocando o homem à prova. Ele queria saber se o homem seria digno de confiança, seria leal para permanecer ao seu lado. Lúcifer havia se rebelado. E Deus agora colocou o ser humano à prova. Infelizmente, você conhece a história, o ser humano falhou, fracassou, caiu. E a lei transgredida exigia o quê? A morte do transgressor. Deixa eu te falar uma coisa sobre a lei de Deus. A lei é santa, justa e boa. A lei de Deus é maravilhosa, é o reflexo do caráter santo de Deus. Mas na lei de Deus não há espaço para o perdão. Qual é o símbolo da justiça? Vocês se lembram? É uma mulher com o quê? Com os olhos vendados. Ô, doutor, o que isso significa? Eu não quero falar nada errado, depois ele me chama lá fora: pastor, o senhor estava enganado. O que significa? Imparcialidade. Imparcialidade. Eu iria falar a mesma coisa, só que com muitas palavras. Obrigado por ter sido pontual. Eu iria dizer que a justiça é cega, ou seja, ela trata todos de forma o quê? Igual, pelo menos na teoria. A gente sabe que nem sempre isso ocorre assim, porque somos seres humanos falhos. Sabe, queridos? A lei de Deus, ela não consegue perdoar. Se você transgride a lei, você é um transgressor e estará sob a condenação dela. Agora, a lei transgredida exigia o quê? A morte do transgressor. Mas como Deus não queria que o ser humano morresse, Deus queria perdoar a raça humana. Deus queria restaurar a raça humana, resgatá-la das garras do diabo. Resgate tem a ver com pagar o preço para libertar um escravo, tá bom? Isso quer dizer resgate. Então, como Ele iria nos resgatar das garras do inimigo, de Satanás? Irmão, só teria uma forma: o que nós chamamos de processo de substituição. Ou seja, Deus não poderia alterar a sua lei, adaptá-la para que pudesse trazer de volta para si a raça humana. Deus não podia falar assim: tá bom, vou modificar as cláusulas da lei, e aí está resolvido. Eu falei que no dia que comeres certamente morrerás, mas eu estou voltando atrás. Certamente não morrerás. Mas quem falou isso foi o diabo, não Deus. Sabe, queridos, a lei de Deus, ela não pode ser mudada. E a lei transgredida exige a morte do transgressor. Assim, toda a raça humana ficou condenada à morte. Você sabia que você está condenado à morte?
Graças a Deus por Jesus Cristo, depois eu vou explicar, mas naturalmente a raça humana está condenada. Sabe o que Deus fez? Olha o que Deus fez. São João, capítulo 1. Eu vou colocar São João primeiro, para que você compreenda a grandiosidade do ato divino em nos resgatar. São João, capítulo 1, do verso 1, 2 e 3, e depois o verso 14, diz assim: no princípio era o verbo. Vamos trocar a palavra verbo, vamos colocar a palavra, porque verbo não é uma boa tradução. Logos, a palavra original é logos, e logos quer dizer palavra e não verbo. Então a tradução é pobre e não é real. Vamos traduzir por palavra, tá bom? No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, a palavra. E sem ele, a palavra, nada do que foi feito se fez. Verso 4. A vida estava nele, na palavra, e a vida era a luz dos homens. Verso 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que a palavra se fez carne. Então, quem é a palavra? Jesus. A palavra se fez carne, então é Jesus. E está dizendo que esse Jesus estava no princípio com Deus. E que ele era Deus. Deus Todo-Poderoso. Diz que a palavra, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então ele é Deus e ele é o Criador. É isso que a Bíblia está dizendo. E está dizendo mais: a vida estava nele. Não significa dizer que ele tem vida original, não derivada, não foi criado pelo Pai, não foi a primeira criatura que Deus o Pai criou. A vida estava nele, vida original. Por isso ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus Filho sempre existiu. Assim como Deus Pai e Deus Espírito Santo também são pessoas divinas que sempre existiram. Queridos, sabe quem veio te resgatar? Sabe quem veio à terra se fazendo homem para nos redimir das garras do inimigo e nos resgatar de volta para Deus? Foi Deus, o teu Criador. A gente às vezes pensa em Jesus nem querendo vir, e o Pai fala: vá que eu estou mandando. O Pai fala: vai, eu é que mando aqui, eu sou o mais graduado, vá. Não. Verdadeiro pai que ama está disposto a tomar o lugar do filho. Por que o pai não tomou o lugar do filho? Porque a luta de Lúcifer foi contra o seu Criador, e o Criador, segundo as Escrituras aqui, é Deus o Filho, a palavra. Foi o Deus Filho que nos criou. Então, quando Lúcifer se rebelou e trouxe sua rebelião para a terra, ele veio nos socorrer, enfrentando aquele que ele próprio havia criado, mas que havia se rebelado. Por que ele decidiu salvar a raça humana e não Lúcifer? De uma resposta bem simples, eu diria que Lúcifer compreendia, conhecia completamente quem era Deus. A sua rebelião não tem como justificar. Mas nós, seres humanos, nossa rebelião também não tem justificativa, porém tem
uma diferença. Nós éramos muito imaturos e estávamos muito no início da vida. E Deus decidiu, vou dar a chance deles me conhecerem mais profundamente e poderem me escolher se quiserem. Você acha que Adão e Eva viveram muito? Claro que não. Não tiveram nem filhos durante o período de pureza. Significa que Adão e Eva podem ter passado dias no Éden, talvez poucas semanas. E Deus falou assim, eles não me conhecem ainda tão profundamente. Vou dar a chance deles me conhecerem. Eu pergunto a você, você tem procurado conhecer esse Deus maravilhoso que te criou e agora decidiu te redimir? Então, Jesus veio. A tarefa dele era simples, mas bem difícil. Como homem, viver completamente dependente de Deus. Como homem, ser tentado em todas as situações possíveis e nunca pecar. Você deve estar falando assim, pastor, mas Jesus então veio igual nós? Não, não veio igual você. Jesus não é segundo João, não é segundo André, segundo Elias, não. Jesus é segundo Adão. Ele não tinha uma natureza caída, tá? Ele tinha uma natureza física debilitada, mas espiritualmente ele não tinha pecado. A Bíblia fala de Jesus o quê? Segundo o anjo Gabriel, falando para Maria, disse assim, o ente santo que há de nascer de ti será chamado filho de Deus. Ente santo. Mas Davi fala isso de si mesmo? Não, Davi fala, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Nós somos semelhantes a Davi, nascemos na iniquidade e em pecado nos concebeu nossa mãe. Mas Jesus não. Jesus era um ente santo. Afinal de contas, eu tive um pai e uma mãe pecadores. Jesus teve uma mãe pecadora e foi gerado pelo Espírito Santo, na sua encarnação, porque ele já existia como ser divino. Então, Jesus é diferente de nós, tá, gente? Não fica pensando, Jesus é igual, se ele venceu o pecado, eu também posso vencer. E é engraçado, por que então ninguém vence? Só ele venceu. Nunca nasceu um ser humano que tenha vencido o pecado. Jesus, então, venceu o pecado. Chegou no final do ministério dele, ele falou, quem pode me convencer de pecado? É uma pergunta retórica, ninguém. Ele também falou, aí vem o diabo, e ele não tem nada em mim. Nenhuma característica dele existe na minha vida. Ele estava dizendo, eu sou puro e imaculado. Agora sim, ele podia ser nosso substituto. Porque como homem, ele venceu o mal. E permaneceu leal à vontade de Deus. Aí ele se apresenta para Deus para dizer, Senhor, aqui eu estou. Aí sabe o que Deus faz? Permite que ele seja morto no nosso lugar. Coloca toda a culpa dos nossos pecados sobre ele. E agora ele é punido no nosso lugar. E naquele momento de angústia, pendurado na cruz, ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que Deus estava desamparando Jesus? Para amparar você. Era a única maneira de salvar a humanidade. A lei exigia a morte do transgressor. Daí, aquele que era imaculado e puro, tomou o lugar do pecador, para que o pecador arrependido pudesse desfrutar da justiça que ele tem direito, por nunca ter pecado. Por isso que você é salvo. Você não é salvo por guardar a lei, por ser boa pessoa, não. Você é salvo por aceitar o que o substituto fez em seu lugar.
já que ele morreu a sua morte, você pode estar livre da condenação da morte e viver a vida que ele tem direito. Depois é que surge a lei. Mas mesmo assim, não para justificar a nossa salvação. A lei só aparece para que os homens vejam nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Em salvação não há nada de meritocracia humana. Só a aceitação dos méritos da justiça de um Salvador que tomou o nosso lugar. Será que ele merece seu amor? Ele te criou, depois veio te socorrer, morrendo em seu lugar. Terceiro motivo pelo qual devemos amar a Deus. Primeiro, porque Ele nos criou. Segundo, porque Ele nos resgatou. Terceiro, Atos, capítulo 17. A partir do verso 16, diz: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, com Paulo, perguntando: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois Paulo pregava a Jesus e a ressurreição dos mortos. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isto. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão de ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se do meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Olha que coisa! Paulo chega a Atenas, a capital da intelectualidade daqueles dias, da intelectualidade filosófica principalmente, e ele vê a idolatria, o panteão dos deuses. Ele foi passando pela cidade, tinha templos e tinha ídolos de todos os tipos, mas ele encontrou um que dizia assim: sem ídolo, sem imagem, e estava escrito: ao Deus desconhecido. E Paulo segurou isso. Quando ele foi discursar, ele falou: olha, o Deus que vocês adoram sem conhecer, onde não há nenhuma imagem de escultura, porque Ele é um Deus desconhecido, esse Deus que eu vim lhes anunciar. Esse Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não precisa das pessoas para lhe alimentar, para dar oferendas. Na verdade, Ele é o Criador de tudo. Ele criou o cosmos. Ele não precisa de ninguém. Mas nosso Deus, o verdadeiro e único Deus, é aquele que a todos dá vida, respiração
e tudo mais. Não é lindo isso? Sabe o terceiro motivo por que você deve adorar a Deus? Porque é Ele que te dá vida, respiração e tudo mais. Ele é o teu mantenedor, você está vivo, seu coração está pulsando, seu sangue circulando, todas as células estão aí alertas, sabe por quê? Porque Deus as mantém vivas. Você está circundado pela graça, você respira a graça. Alguns pensam que, não, eu respiro porque eu tenho os órgãos apropriados. Você respira porque Deus te mantém vivo. É a graça dele que te dá vida. Porque Deus disse, no dia que dela comeres, certamente morrerás. E morrerás quando? Depois? Não, no dia. Sabe por quê? Adão viveu até 930 anos e não morreu no dia que pecou? A graça. É a graça que nos mantém vivos. A bondade de Deus. Eu quero provar que tudo pertence a Deus, tá bom? Então deixa eu usar um cobaia aqui. Você, ô cantor, deixa eu ver o terno dele. Não é para saber se é caro ou se é barato, porque eu não entendo dessas coisas. Deve ser de quê? De algodão? De que é esse? Poliéster. Ele sabe, você não sabe, ele entende. Poliéster vem da onde, ô sabichão? Do petróleo, obrigado, da Ásia. Não, pode ter vindo da Ásia porque veio do petróleo que veio da Ásia, tudo bem. Tá bom, então. E sua camisa, deixa eu ver. Ah, essa é de algodão, nem precisa falar que você não sabe. Algodão. Algodão vem da onde? Do algodoeiro, gente, vocês não sabem? Da planta que gera o algodão. Tá, quem fez o petróleo? O ser humano construiu o petróleo? Não. O algodão vem da onde? Da natureza, de uma planta que Deus criou. O seu sapato é de couro? O sapato dele é de couro. O couro vem da onde? Pobrezinho dos animais, não é? Dos animais. Jacaré é nada, esse daí é um boi de qualidade simples. Mas, veja, tudo que ele está usando, ele só pegou matéria-prima e fez o quê? E modificou. Queridos, banco, piso, paredes, ar-condicionado, som, tudo. O ser humano só pega a matéria-prima e transforma para aquilo que lhe é útil, necessário. Tudo vem de quem? Alguns vão dizer que é da natureza, mas vem do Criador, que criou a natureza. Deus é que te mantém vivo. A comida que você vai comer hoje, agorinha há pouco, já deve estar com fome, está na hora de eu acabar. Foi Deus que providenciou. O sol, a chuva, a terra, e não apenas isso, o poder sobrenatural que vem dele para fazer a semente germinar. Tudo vem de Deus. Por isso que Paulo fala que nós pertencemos a Deus, por direito de criação, de redenção e de manutenção, porque é Ele que mantém o ser humano. Aí você fala, mas pastor, 3 coisas já não é completo? Não, ainda falta uma delas. Mas essa eu não vou ler na Bíblia, porque você é adventista, você conhece. São João 14, de 1 a 3. Vamos falar juntos? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos
lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Sabe o que essa quarta verdade diz? É que você volta ao estado original. É que Deus pega você agora aqui no fim e te leva para o princípio. O Gênesis, que é o princípio, fala da queda, mas o Apocalipse fala da revelação. Chegará o dia que aquele que te criou, que veio morrer em seu lugar para te redimir e que mantém você vivo, ele virá te buscar para o reino da glória. Serviço completo. E aí, quando virmos o nosso Senhor voltando nas nuvens dos céus com poder e glória, diz Isaías que os justos salvos vão dizer assim, justos, digo, justificados, não merecedores da salvação por seus méritos. Aqueles que forem justificados vão dizer, esse é o Senhor a quem aguardávamos e Ele nos salvará. Deus é que faz tudo. Ele te criou, te redimiu, te mantém e te restaurará para o início como sempre deveria ter sido. Será que temos motivos para amar esse Deus e servi-lo? Termino contando só uma história para exemplificar tudo que eu falei. Eu tenho um filho que ele é muito diferente de mim, puxou mais a mãe. Ele pregou outro dia aqui, eu acho. O Lucas, ele fez teologia, então nisso ele me puxou. Mas ele também cozinha muito bem, aí ele puxou a mãe, que eu nem ovo sei fritar, garra no fundo. Mas esse meu filho, ele fez direito, mas depois estava fazendo teologia e ele queria fazer missão durante as férias. Não era bom de vender livros igual o pai, que foi um fracasso. Aí então ele falou, pai, eu gostaria de fazer missão. Mas não na África, porque na África tem um crente em cada porta, em cada casa. Se você quer fazer missão, não vá para a África, tem crente demais lá. Você quer fazer missão, vai para a Europa, ou para os Estados Unidos, aí é difícil encontrar um crente. Então aí ele foi, eu combinei com um pastor amigo nosso da igreja de Washington. E meu filho, então, iria passar os 2 meses de férias lá fazendo missão. Bom, ele foi, chegou numa segunda-feira de madrugadinha na igreja, no aeroporto. O pastor, muito querido, estava lá esperando e combinou com ele, Lucas, é o seguinte, vou te levar para minha casa, você descansar um pouco, a viagem longa, cansativa, até quinta-feira. Quinta-feira eu te levo para a igreja, porque a igreja era uma escola, antigamente, tem um auditório assim, e em volta tem muitas salas, e o meu filho ia ficar numa sala daquelas lá, ajudando lá a igreja, fazendo missão, visitando, pregando, essas coisas. Bom, chegou no dia seguinte, ele acordou de manhã, então ele pensou, eu tenho que fazer alguma coisa, não vou ficar aqui à toa na casa do pastor, né? Aí ele falou, irmã, você tem alguma coisa aí para eu fazer um almoço? E ela perguntou, você sabe cozinhar? Ele falou, sei um pouquinho. Um pouquinho. Pouquinho é eu que sei. Mas eu sei um pouquinho. Daí ele pegou as comidas. Lá vocês sabem que é tudo mais ou menos pré-feito, né? Pré-pronto. Mas ele pegou as coisas mais naturais, assim, mais in natura, e fez um almoço, assim, daqueles. Ele é muito bom, ele até faz casamento, ele cozinha para casamento, ele é muito bom na cozinha. Bom, ele fez uma comida tão gostosa. A esposa do pastor falou, mas você não sabe cozinhar, imagina se soubesse, hein? Aí, todos os dias ele acordava de manhã, naquela semana,
e fazia um suco desse detox para a irmã. Chegou na quinta-feira, ela falou: Lucas, nós vamos fazer a ceia de Natal e vem uns parentes meus. Eu combinei com o meu marido para você ficar aqui até domingo, para você me ajudar a fazer aí a ceia de Natal. Ele falou: tá bom, eu fico sim. Aí foram no supermercado, compraram as coisas, ele fez uns 3 pratos diferentes, aí teve a ceia de Natal, uma beleza. Aí chegou no domingo, ela falou: Lucas, eu estava conversando com meu marido e a gente decidiu te deixar aqui em casa os 2 meses. Fica aqui com a gente. Aí ele falou: não há problema nenhum, eu fico, né? Não queria muito, eu preferia ficar no fundo da igreja, mas já que você quer, brincadeira. Sabe, queridos, ele ficou lá 2 meses. Sabe, as pessoas que vão na casa do pastor, geralmente ficam no basement, a parte de baixo, assim. Mas ele ficou no quarto de hóspede principal lá em cima. E depois ela disse: Lucas, as pessoas que a gente não conhece muito ficam lá embaixo, mas você vai ficar aqui em cima, porque você agora é alguém muito especial para a família. E eu fiquei pensando assim: por quê? Vou lhe dizer por quê. Ele fazia detox todos os dias, cozinhava, colocou a biblioteca do pastor, que era uma beleza, era tudo desorganizado, ele numerou cada uma, colocou em sequência de tema. Quando o pastor queria, era só olhar pelo número, ia lá e pegava o livro. Ele colocou a tesouraria da igreja, que estava 1 ano atrasada, em ordem. Ele visitou as pessoas. E quando terminou os 2 meses, as pessoas diziam assim: quando você quiser, volte para tirar férias aqui. E o pastor sempre fala: Lucas, vai vir nessas férias, passar uns dias com a gente? Sabe o que eu estou dizendo? A gente gosta de quem nos abençoa. A gente ama quem faz alguma coisa de bom para nós. Um egoísta mesquinho que só pensa nele não é amado por ninguém. Nós temos um Deus extraordinário. Te trouxe à existência, te salvou, cuida de você, vai te levar para a glória em breve, o que mais você quer? E ele fala: filho meu, dá-me o teu coração. Tudo que ele quer é reconhecimento de que ele nos ama e que é o melhor para nós. Que o Senhor te ajude a amá-lo. Como minha esposa falou, o pastor Bulhão até escreveu um livro, né? Que dizia que conhecer a Deus é amá-lo. Tem 2 aspectos. Você pode conhecer uma pessoa e amá-la profundamente, ou conhecer a pessoa e odiá-la profundamente. Se você conhecer a Deus, não terá como odiá-lo, mas pelo contrário, terá em seu coração a certeza de estar amando alguém que é digno do teu amor. Eu gostaria de orar por todos aqueles que querem hoje pedir a Deus o que eu sempre tenho pedido. Eu sempre tenho pedido a Deus algo. Eu nunca tive coragem de falar assim: Deus, o Senhor sabe que te amo. Eu já vi muitas orações, pessoas afirmarem isso: Deus, eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo. Eu nunca falo isso, porque eu acho que eu não amo a Deus, pelo menos como deveria amar. Eu acho que o amor que eu dedico a Ele é muito significante em comparação ao amor que Ele dedica a mim. E eu acho seria um ato de arrogância minha dizer: eu te amo, Senhor. Mas eu tenho pedido a Ele assim: Senhor, me ensine a te amar. E só tem uma maneira de amá-lo, que possamos conhecê-lo na profundidade da palavra conhecer. Não é saber só informações sobre Ele, mas é se relacionar com Ele,
é estar próximo dEle, é ser uma pessoa de oração, uma pessoa da palavra, uma pessoa que medita nas coisas de Deus, que esteja envolvido com as coisas dEle, que goste de estar com Ele. Aí, você vai conhecê-lo na profundidade de quem Ele realmente é. E quanto mais você conhecer, mais você vai amá-lo. Se você quer pedir isso ao Senhor: Senhor, eu quero te amar, então me ensine a te conhecer mais. Me ajude, para que eu possa ter mais desejo de estar com a palavra, de estar em oração, de estar em comunhão. Ó, irmãos, às vezes a gente quer amar ao Senhor, mas passa mais tempo com as mídias sociais do que com Deus. Como é que vamos amar? Sabemos tudo sobre as coisas deste mundo, mas sabemos tão pouco sobre Ele. Eu quero terminar hoje de joelhos, pedindo ao Senhor que nos ajude para que possamos amá-lo mais, conhecê-lo mais, para que então o amemos mais. Você quer pedir isso a Ele? Vamos ficar de joelhos. Pai, nós te agradecemos porque nós saímos das suas mãos, somos obras suas, mas também, Pai, o Senhor nos criou, mas em Jesus Cristo o Senhor nos recriou. Quando nós o aceitamos e nascemos de novo, o Senhor nos fez outra vez. Mas agora, Pai, estamos num segundo estágio. No primeiro, tínhamos só a natureza espiritual. No segundo estágio, temos duas naturezas, a espiritual, mas também a carnal. Pai, estamos ansiosos pelo terceiro estágio, quando voltaremos a ter novamente só uma natureza, a natureza espiritual. Pai do céu, obrigado por ter nos idealizado, por ter nos trazido à existência, mas muito mais obrigado por ter nos redimido de maneira tão sublime na cruz do Calvário. Obrigado porque a graça vinda de Jesus circunda todos nós e nos mantém vivos e esperançosos na restauração de todas as coisas. Toda a criação ainda geme, Pai, por causa do império do pecado, mas nós já podemos olhar para um Deus que se aproxima para o resgate final, e nós viveremos a alegria da restauração quando voltarmos a ser aquilo que sempre deveríamos ter sido, seus filhos imaculados. Obrigado porque Jesus providenciou para que isso aconteça, que aconteça logo. Te peço pelos seus méritos. Amém.